Denunciado Sócio Flamarion Dorca Galindo, Cresce 1636. Denunciante Edivaldo Silva Gonçalves. Relator conselheiro Sérgio Cabral. Por favor, conselheiro, tem a palavra. As partes estão presentes? Edivaldo? Ok. Boa noite, presidente. Boa noite, diretores, amigos conselheiros, senhoras e senhores. Bom, o processo disciplinar 208543, certo? Tem como denunciante o senhor Edivaldo Silva Gonçalves, Cresce 1531, e como denunciado o senhor Sóstenes Flamarion Dorta Galindo, Cresce 1636. Eu gostaria de uma relação com uma situação pessoal minha, né, como relator, que no caso aqui está em julgamento o ato, certo? E não a pessoa do senhor Sóstenes Galindo. Então, a responsabilidade minha de relatar esse processo é sobre o ato do cidadão. Okay? Bom, o caso em tela é bem simples, né, de entendimento. Visto, inclusive, a própria confissão do denunciado e que suas palavras mencionadas na inicial, na denúncia, foram utilizadas no clamor do clima eleitoral. O que até pode ser compreensível, porém não aceitável, já que o processo eleitoral ele deve pautar-se na apresentação de propostas e não de ofensas gratuitas e pessoal. Propostas que apontem para o efetivo crescimento da categoria e não atacando moralmente seus pares. No caso em apreço, não está sendo objeto de apreciação possível divergências partidárias, mas conduta, até porque o processo eleitoral já findou, certo? No processo que está em minhas mãos, ao qual para poder relatar, eu posso ler para os senhores alguns trechos que vocês possam entender, certo? E numa das postagens do seu Sócio Galindo, ele falou o seguinte: no voto limpo, os sanguessugas estão ferrados. É pau nas pernas, é pau no lombo, é desacerto dos grandes. Os corretores estão cansados de serem enganados, de serem perseguidos e verem as suas anuidades servindo de meio de vida e de lazer para meia dúzia de irresponsáveis, haja diárias, passagem para desocupados. Certo? Mais na frente, o senhor Sóstenes botou o seguinte, uma pergunta sobre mudança. Devolver o conselho aos vereadores donos, ou seja, aos corretores de imóveis, tirando da mão de meia dúzia que estão fazendo da nossa casa um meio de vida, acabar com a perpetuação do poder. Certo? Mais na frente, uma outra postagem do seu Sóstenes, chapa 2, a verdadeira autêntica oposição, Sóstenes Galindo, profissional sério, sem processos e comprometido com a categoria, e não com meia dúzia de sugadores e oportunistas. Certo? Então foram essas postagens, né? Na última ao qual ele colocou. Entenda agora porque essa nojeira é assim que essas corjas estão no poder há muitos anos. Chapa 2. Então, estão todos aqui acostados ao processo, certo? E, logicamente, essa denúncia, né, feita à assessoria jurídica, né, ela captou a denúncia, remeteu à Cefisp, a Cefisp recebeu o termo de representação. O seu sócio não é recendente na mesma falta, ele apresentou defesa e não existe pendência. É o relatório. Obrigado, conselheiro. Algum conselheiro quer fazer alguma pergunta? Não? Por favor, quem vai representar o seu sócio? É o advogado? Sim. Excelência, 15 minutos. Hein? Denunciante. Por favor, Edivaldo, por favor. Me perdoe. Mais uma vez, boa noite a todos. Foi com muita, eu diria assim, com muito desprazer que eu vi a atitude do seu Sóstenes, na qual eu nem sou tão próximo a ele, tá? Eu conheço apenas ele de ouvir falar. Eu nunca vi Sóstenes
como um profissional de destaque no nosso mercado. Talvez até seja por isso, pelo desconhecimento e pela falta de brilho, que ele queira ofuscar o brilho dos outros. Eu chorei no dia em que meu filho, de 12 anos, chegou para mim e disse: papai, eu vi uma postagem do senhor no WhatsApp, no meu WhatsApp, na época da campanha. Chegou, pode rir, seu Sóstenes. O senhor pode rir, pode debochar, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ele disse: tudo isso, papai, que está aqui escrito. Ele disse nas palavras deles, eu estou passando para as minhas palavras. É verdade? O que é sanguessuga? Meu menino perguntou. O senhor faz parte do Cresce, eu sei. Mas isso tudo é verdade? Eu disse: filho, também nas palavras deles, eu expliquei. Isso aí é briga de cachorro grande. Eu falei com as minhas palavras, mas passando para ele de forma para que ele compreendesse e minimizasse a gravidade daquilo que saiu da sua boca, senhor Sóstenes. Sanguessuga é um termo muito pesado para se usar no meio de 54 homens que durante 365 dias por ano dedica um espaço no seu tempo para representar a nossa classe, e que hoje essa classe ela chegou aonde chegou graças à maioria desses 54 que está aqui. Muitos tiveram coragem de entrar com a representação, mas eu tomei a frente porque eu tenho a certeza que eu tenho que dar uma resposta ao meu filho, chegar em casa e ter, quando for para a segunda instância, que eu tenho certeza que vai, eu estar lá com o seu registro cassado e dizer assim: filho, está aqui a resposta de papai. Você lembra daquele que você perguntou? Está aqui a resposta, para o senhor aprender a respeitar a classe de corretores de imóveis, porque nós somos homens, nós somos profissionais e nós somos responsáveis pelo crescimento da classe aqui em Alagoas. O senhor pode ter sido até um aventureiro no pleito, mas eu tenho certeza que a equipe que eu componho não existe nenhum sanguessuga. Essas são minhas palavras. Obrigado, conselheiro Edivaldo. Tem alguma pergunta a fazer, conselheiros? Não? Por favor, excelência. O senhor tem essa procuração, doutor? Trouxe. Por favor. Comentei com o doutor Carlos, ele achou melhor entregar ao senhor aqui. Ok. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, da 22ª Região, excelentíssimos senhores conselheiros, diretores, o diretor brasileiro, que é o próximo presidente eleito, que é o Pimento, senhor relator, senhoras e senhores, advogados, todos os presentes. Versa o presente processo acerca de uma representação em que o denunciante Edivaldo Silva Gonçalves, atual conselheiro do Cresce e candidato na chapa da situação chapa 1 e chapa vencedora, que vai compor a próxima gestão do Cresce, alega que em um grupo de WhatsApp o senhor Sóstenes, aqui representado,
teria nominado palavras de baixo calão ou que denegrisse a imagem do denunciante. É o que se consta da denúncia e do que ele acabou de falar aqui. Basicamente isso. A primeira coisa que deve ser observada aqui, que me salta aos olhos, é o seguinte: uma contradição, uma situação de fato que deve ser muito bem avaliada. Primeiro, se na própria denúncia se fala que foram dirigidas palavras de baixo calão num grupo fechado de WhatsApp, como é que o filho dele teve acesso a isso para perguntar o que é sanguessuga, etc, etc? Meu filho dele verifica seu WhatsApp, acompanha o grupo da eleição do Cresce, não tem problema nenhum. Dito isso, é preciso a gente firmar alguns parâmetros antes do julgamento. E algumas preliminares merecem ser analisadas e vencidas por esse egrégio conselho antes de a gente passar a julgar o mérito. Primeiro ponto. O denunciado, na data de hoje, solicitou cópia do processo. Na data de hoje, o dia que o processo está sendo julgado, foi fornecida a ele cópia do processo até a folha 21 do processo. Quando eu cheguei aqui, antes de julgar, eu pedi para dar uma olhada no processo e também me foi informado que, no que interessa, o processo até a página 21 fornece todos os elementos suficientes à defesa. Bom, acontece que até a página 21 nós só temos página 20 é o parecer jurídico, 21 finaliza o parecer do assessor jurídico. Aí a gente vai para a resolução 146/82 de COFES. Essa resolução diz que depois da defesa, o relator da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional verificará a sua instrução, depois presidirá a produção de prova testemunhal e acariações, se julgar necessários, e 3, deverá encaminhar o processo à assessoria jurídica para apreciação. Até aí, ok. O processo foi para a assessoria jurídica para apreciação. É onde termina o que foi fornecido para a defesa. A assessoria jurídica apreciou. Só que nós temos o artigo 56. O artigo 56 diz: o relator, após concluída a instrução, submeterá o processo à apreciação da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, para elaboração de relatório conjunto, o qual examinará o mérito e indicará a falta cometida e a sanção cabível, encaminhando em seguida ao presidente do Cresce. Não há nos autos, pelo menos no que foi entregue ao denunciado, o parecer da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, indicando a falta cometida nem a sanção cabível. Não há o encaminhamento ao presidente do Cresce, pelo menos na cópia que foi informada. E a partir daí é que segue a resolução. O presidente distribuirá o processo ao conselheiro, exceto as competências da diretoria, os membros da comissão de ética que tenham funcionado no processo, o qual relatará e proferirá voto no plenário. Logo, nós temos a primeira preliminar, uma falha no processo grave, que é a submissão do processo à Comissão de Ética e Fiscalização Profissional. Diante disso, meu primeiro pedido, a primeira preliminar arguída é que o processo seja suspenso, que os autos retornem à Comissão de Ética e Fiscalização Profissional para a elaboração de relatório conjunto, no qual examinará o mérito, indicará a falta cometida e a sanção cabível. Esse é o meu primeiro pedido de preliminar. Eu gostaria de saber, por uma questão de economia processual, se o senhor deseja analisar isso ou se eu posso terminar. Eu tenho mais duas preliminares para arguir. Na verdade, consta nos autos, doutor,
parecer da comissão de ética. Consta nos autos. Então não foi fornecido algo. Consta nos autos. Só que ele teve a oportunidade para se defender e o fez. Certo. Né? Bom, agora o próximo passo é o plenário julgar se acompanha ou não aquilo que a serviço decidiu. Tá, então, peraí. O senhor está informando que existe nos autos o relatório da Comissão de Ética e Fiscalização, mas não foi fornecida a defesa. Mas, na verdade, nesse momento não cabe isso, excelente. Não cabe. Não, mas isso é... Quando, na verdade, houver o julgamento, quando houver o julgamento do plenário, aí cabe recurso. Então, o senhor vai ter acesso, inclusive, até o relato do relator. Então é importante que isso fique esclarecido. Não foi dado acesso ao denunciado o relatório da Comissão de Ética Profissional, que ele pediu hoje. Porque não, inclusive não há previsão na resolução para se fornecer a cópia disso aí. Porque nesse momento... Não, eu não estou perguntando de cópia, estou dizendo acesso. Sim, exatamente. Nesse momento, não há previsão na resolução para que a parte tenha acesso a esse documento. Tudo bem. Doutor, e parece que o senhor só tomou conhecimento desse processo aqui. Agora, que o senhor disse, não, dê 5 minutos para dar uma lida. Não, é justamente por isso. Edilson. Presidente, não, eu disse, eu conheço o senhor, admiro o senhor. Eu lembro meu pequenininho estagiando, o senhor já advogando. Obrigado. Esse bom, Obrigado pelo elogio. é isso. Pelo elogio, eu sou verdadeiro de falar. Eu tenho uma admiração pelo profissional que você é. Tudo bem, superada essa preliminar, vamos à próxima. Trata-se, como o próprio relator falou em seu relatório, por 2 vezes, de um processo, de um ato cometido durante a campanha, em que o candidato a presidente da chapa 2 fez formulações teoricamente atacando os candidatos da chapa 1. Aí eu jogo outra preliminar para ser analisada pelos senhores, da incompetência desse conselho, uma vez que trata-se de um ato de campanha, um ato eleitoral, portanto deveria ser julgado pela comissão eleitoral durante o pleito eleitoral. Essa é a competência correta da comissão. A comissão eleitoral existe para isso. E há ainda uma terceira preliminar. A terceira preliminar é a seguinte: a Lei 9784, artigo 18 e 19, é uma lei federal que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ela diz o seguinte: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. E o artigo 19 diz: a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Ora, não existe nenhum direcionamento nas mensagens alegadas pelo denunciante a ninguém. Ele fala de corretores, ele fala de sanguessugas, ele fala de etc. Isso foi uma campanha, como o próprio relator falou, por 2 vezes, no pleito eleitoral. O pleito eleitoral, no qual a grande maioria dos senhores conselheiros, exceto o senhor Fernando Targino e José Inácio da Silva, tirando esses 2, todos os senhores faziam parte, fazem da chapa 1 que venceu. Logo, eu arguo o impedimento de todos os senhores do conselho, exceto esses 2, por terem interesse direto na matéria. Vamos. É importante. Se me permite, talvez você não tenha conhecimento, mas o conselho é formado por 54 conselheiros. E não só foi o Targino. Targino está saindo como federal e o Vieira como efetivos. Teve outros e outros conselheiros que foram dados. 40% do conselho, talvez o senhor não saiba. O que eu estou dizendo é, desses presentes aqui, a minha alegação é, dos conselheiros que estão presentes aqui para julgamento, todos eles, a grande maioria, faziam parte da chapa 1. Eu requeiro, neste momento,
Vou ser bem claro. Deixa eu terminar, por favor. Tá. Pronto. Então eu vou formular o meu requerimento. O meu requerimento, eu vou arguir o impedimento de todos os conselheiros aqui presentes que fazem parte, que fizeram parte da Chapa 1 e estão eleitos e irão compor a próxima gestão do CRES, por terem interesse direto na causa. Bom, essa é a terceira preliminar arguída. Quanto ao mérito, posso ir ao mérito, presidente, ou o senhor quer analisar isso? Pode falar o que o senhor quiser. Vamos lá. Vamos ao mérito. No mérito, apesar do parecer jurídico e do relator dizer que há uma confissão do denunciado, ele não confessa em momento algum aquelas palavras. Ele, inclusive, não reconhece que sequer participou daquele grupo de WhatsApp. Aliás, o que se alega já em sede de defesa é que não há nenhuma prova contundente da veracidade, não só do teor, como desse grupo aqui do WhatsApp. Não há ata notarial, não há indicação de absolutamente nada, não há data. Não há nada disso. Em nenhum momento o denunciado confessa o que falou. O que ele diz é que proferiu palavras em defesa da classe. Proferiu enquanto candidato a presidente, candidato da oposição. O dever de uma oposição é criticar. Não é, claro, denegrir a imagem de ninguém, mas criticar e propor soluções. É por isso mesmo, até vendo a face de vocês, a animosidade de vocês, é que eu volto a requerer o impedimento. É nítido. Bom, segundo ponto, ele não denegriu ninguém diretamente. Não foi proferido, entendendo que essas alegações aqui são verdadeiras, ele não denegriu a imagem de ninguém. Por favor, ler essa só para... Deixa eu terminar meu tempo, porque aí nas perguntas eu leio. Ele não denegriu a imagem de ninguém diretamente, não foi citado nem o nome, não foi citado nenhuma instituição, não foi citado absolutamente nada direto a alguém. Nada. Não há direcionamento a nenhuma pessoa. Se não há direcionamento a nenhuma pessoa, quem se sente ofendido é só quem está na chapa da situação. A maioria dos simples. Bom, último ponto. Se a gente alega isso, a gente teria que ver o contexto. Não há um inteiro teor da conversa desse grupo de WhatsApp. Não se vê se outras pessoas responderam, se outras pessoas contra-atacaram, se outras pessoas denegriam também a imagem do denunciado. E finalmente, não foi nenhum ataque em rede social. Trata-se o WhatsApp de um grupo fechado de corretores, pelo que eu vi aqui, pelo que se percebe, se isso aqui for verdadeiro, de um grupo fechado de corretores em que a opinião de um candidato foi expressada. Ali, se isso aqui for verdadeiro, não foi o denunciado enquanto corretor, foi o denunciado enquanto candidato de uma chapa de oposição. É isso que deve ser avaliado. Bom, basicamente eram essas as colocações que eu gostaria de fazer. Eu estou à disposição para eventuais perguntas. E para ler também. Obrigado, excelência. Só um minuto. Alguém quer fazer pergunta? Vamos anotar aí. Eu pediria ao doutor que pudesse ter acesso ao que foi dito, né? Advogado de defesa, e pudesse repetir para poder a gente ouvir novamente o que o cidadão falou da nossa categoria nesse momento que foi a eleição. Gostaria que o senhor repetisse. Senhor presidente, o senhor me permite? Bom, segundo o denunciante, há algumas xerox aqui, eu não sei se os originais estão no processo, se é original, nem original não pode ser porque é print de tela. Deve ser falso. Colorido. Vamos lá. Aqui aparentemente é um grupo de WhatsApp, ou Cresce que eu quero, em que aqui aparentemente tem Carol corretora, Carol Marinho corretora, etc.
Tem aqui algo que comprove que realmente votamos em quem queríamos, temos que ter cédulas ou urna do TRE. E aí há um número que é atribuído ao denunciado. No voto limpo, os sanguessugas estão ferrados. É pau nas pernas, é pau no lombo e desacerto dos grandes. Os corretores estão cansados de serem enganados e de serem perseguidos, e verem as suas anuidades servindo de meio de vida e de lazer para meia dúzia de irresponsáveis. Haja diárias e passagens para desocupados. Só um minuto, doutor. O senhor dizendo isso, quando ele fala assim, ele está falando, não é da outra chapa, não. Ele deve estar falando da família dele, de alguma desse tipo, assim? O senhor analisa isso? Eu não estou aqui para fazer juízo de Não, juízo não, estou só perguntando, responda. Ele está falando aqui. De quem? De quem? A outra chapa. Ah, é? Obrigado. Não de quem especificamente. Pela ordem. Ione. É para eu continuar? Tem mais? Tá. Tem uma aí, que parece que tem uma palavra chamada corja. Tem não, Sérgio, veja aí se você encontra uma palavra chamada corja. E eu queria que o doutor visse no Google o que é corja. Posso falar? Não, Ione. Eu, na verdade, quando você falou, primeiro eu tenho 36 anos de advocacia e me sinto que hoje estou incompetente e responsável, como o senhor falou, mas eu tenho a certeza também da minha possibilidade de advogar a meu favor e a favor da categoria. Eu conheço o senhor Sóstenes muito pouco, tá? Eu acho que eu não faz parte do meu WhatsApp, não mais faz parte do meu grupo de amigos, mas por diversas vezes ele já foi à minha empresa, sim, para pedir favor a mim e meu filho, para levar alguma pessoa, para dar algum desconto. Sempre tratei muito bem. E ele usou as redes sociais, da qual eu não faço parte, usando meu nome e me acusando de uma conversa com a minha amiga Rejane, que foi uma aluna minha, que veio do Sul, que foi muito absorvida pela minha empresa, por a gente como corretora, passou a ser professora da minha empresa, que é do curso de formação de corretores de imóveis. E ele fez uma crítica muito grande à minha pessoa, com muitas mentiras, eu não cheguei a ler, porque eu não queria entrar nesse mérito, mas ele usou meu nome, embora errado. Meu nome é Ione, ele não sabe e botou Ivone Malta, e falou mal de mim. Então aí ele foi direto, tá? E eu acho que mesmo no processo calórico de reeleição, de eleição, a gente não pode denegrir ninguém. Muito menos a quem a gente não conhece, a quem a gente não tem amizade. Ou alguém que fez um favor pra gente. Então ele podia ter mexido com a minha amizade, com a Rejane, que somos amigas de muito tempo, usando falsas calúnias, falsas informações e falsas coisas que a gente não chegou a falar. Então não é uma pessoa confiável. Quer dizer, ele usou meu nome, falou coisas que eu não fiz e ainda colocou numa rede social da qual eu não sou amiga dele. Obrigada. Débora. Boa noite. Na verdade, eu não ia pedir a palavra, tá? Senhor advogado, presentes aqui, colegas presentes e o próprio Sócio. Mas aí é aquela coisa, a gente está quieto, buliu comigo, o sangue ferreu, a gente se incomoda. Exatamente em maio, eu fui procurada por alguns colegas indignados, que não estão aqui, né, mas que viram nas redes sociais. Só uma ressalva, isso foi no Facebook, doutor, não foi no WhatsApp. Eu tenho aqui o print, posso mandar para o senhor agora. Tá? Está aqui toda a documentação. Eu muito pouco apago as coisas que me mandam e que eu acho que serão procedentes. Então eu conversei com alguns colegas e eles me convidaram para fazer um grupo para entrar exatamente na justiça contra essas difamações. Eu estou no Cresce, tá? Ou melhor, eu sou do Cresce, desde que eu fiz a minha carteirinha, sou assíduo dos meus pagamentos, eu respeito quem me conhece em público e no mercado imobiliário, sabe o que eu posso. Você está do lado de uma pessoa que sabe o quanto eu estimo e admiro o trabalho dele e ele me conhece. E fiquei realmente muito magoada quando começaram a me mostrar as coisas que haviam dito, a meu respeito também, porque eu estou fazendo parte do 6 da Corja. Eu fui convidada, como também, vou lembrar, eu acho que ele sabe, o colega Manuel ali, quando também não me conhecia, mas deve ter ouvido falar do meu trabalho, e me chamou para a chapa dele quando na época disputou com o Vilmar. E eu fiquei lisonjeada por ter sido escolhida por ambos, sem me conhecerem, e disse a ele, agradeci, disse, olha, já que o outro me chamou primeiro, eu também não conheço, eu vou dar um voto de credibilidade
e fui para a chapa que estou aqui hoje. Eu não estou aqui porque eu realmente participo de corja, eu nunca fui a lugar nenhum com benfeitorias. O máximo que a gente tem são as obrigações que o próprio COFES nos oferece. E digo mais, a gente vai e cumpre todas as obrigações com o maior respeito. Ninguém vai dizer nada de maioria das condutas aqui que a gente não faz. Então a gente fica magoado em ser chamado como está aqui, de corja, não sei o que, de cachorro, entendeu? De sanguessuga. Aí a gente fica magoado, porque a gente sabe que não faz isso. Então assim, eu aqui estou no exato momento, nós trabalhamos agora até às 6 horas da tarde, lá no Barro Duro, lá no Horto, e a gente estava trabalhando, a gente saiu de lá correndo e está aqui. E isso a gente faz constantemente. Então a gente fica magoado. E tanto é que não deve ser uma coisa que é ruim para ninguém, porque a gente faz com muito amor a camisa que a gente está vestindo. Então a mágoa toda nossa foi essa. O advogado está no plano dele lá. Ele está querendo, como a gente usa, quem é ignorante, usando os buracos da lei. Ele vai usar tudo que ele tem direito ali para poder se safar. É o papel dele. Ele está correto. Agora, ele vem informar que não teve, e eu estou aqui, que estava quieta, não fiz denúncia nenhuma, e a gente foi magoado. A gente não falou. Eu fui tão magoada, e alguns presentes sabem aqui, que na hora que deu o resultado, que eu não acreditei que vinha, o pessoal da outra chapa veio dizer a gente ficou meio assim, eu fui nos meus colegas, que eu chamo de colegas, e são realmente colegas do outro lado, e disse, gente, parem com essa ideia, aquilo ali é a casa de todos nós, eu não vejo aquilo ali como uma casa minha, não. E eu fui hostilizada pelos colegas de sangue quente. O que foi que eu fiz? Eu dei ré, saí, mas fiquei muito triste, porque colegas que eu tenho o maior respeito, que faziam parceria, que estou aberta a fazer, jogaram o dedo na minha cara. Não, porque você é ladrona, você roubar. Roubaram o quê? Eu não roubei nada. Eu estava ali só vestindo uma camisa. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma mágoa de falar uma coisa que a gente não fez. Nós estamos em plena campanha aí no nosso país. Daqui a pouco vai ser um jogo de processo de um lado do outro. E a gente está defendendo o que a gente acredita. Então, aqui eu estou hoje compondo essa mesa com muito orgulho. Se o senhor entrar no meu Facebook, nas redes sociais, eu tenho muito orgulho por isso aqui. Não vou ficar aqui por muito tempo, eu estou aqui de passagem, mas eu quero descer essas escadas e poder subir nessa casa todos os dias com a mesma dignidade que eu entrei um dia. E por méritos e por competência. E eu acredito que a gente tem que saber entrar na política. Se o senhor advogado está defendendo que ele estava no áureo de uma eleição e que ele se comportou mal, sinal de que ele não devia estar nem ocupando o cargo como eleitor. Ele não devia estar nem na campanha como candidato, porque a gente tem que ter um certo poder. A gente tem que se controlar, porque realmente é uma coisa difícil, vai pro sangue. Eu não gosto de política. Eu entrei aqui e todo dia digo, eu não sou política, eu não quero fazer política, mas eu quero fazer bonito. Eu quero vender bem, eu quero que falem bem do meu trabalho, eu quero ter orgulho de onde eu vá. É isso que eu quero. Então, realmente, o senhor falou, magoou, incomodou muita gente, outros mais incomodados, claro, cada um sente o sangue como faz, e eu queria ficar quietinha. Lamentavelmente, eu tenho aqui muita coisa para provar de que não foi mídia só de WhatsApp, não foi fechado, foi aberto para público e notório. Muito obrigada. Nivaldo. Já falou. O senhor falou antes aí que tinham os conselheiros da chapa, entendeu? Que estavam na chapa futura, certo? E eu não participei da chapa. Então, eu me diretivo. Então, não só foi o Tagino nem o Inácio. Tá. E outros colegas nossos que não participaram da chapa também, que estão presentes aqui. Ok? Ok. Eu peço vênia, eu não conheço todos os senhores, conheço alguns, conheço o doutor brasileiro há muito tempo só, conheço alguns, mas a informação até onde eu pude alcançar foi essa. Então, quando eu fiz o requerimento, eu fiz de forma clara. Eu peço um impedimento em sede preliminar de todos os conselheiros que estão aqui presentes e que compõem a chapa vencedora da eleição do CRES. Gostaria de me dirigir ao ilustre advogado e dizer assim, que começo a questionar algumas palavras que o senhor colocou aí, no sentido de que nós temos interesse
talvez em praticar aqui, talvez uma coisa como tipo tribunal de exceção, e não é isso. Na realidade, se nós não tivéssemos sido eleitos, o senhor pode ter certeza que isso aqui estaria acontecendo também. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é porque nós fomos eleitos com uma margem de vitória grande e que nós estamos aqui como diretores, mas nós estamos aqui porque nós somos atingidos em tudo que está acontecendo em nosso país, no que diz respeito a valores morais, a princípios éticos, a essa situação. Esses meus colegas aqui sabem de quanto eu defendo a verdade, e eles também fazem isso, de quanto nós tentamos não fazer disso aqui um palco, ou talvez uma coisa tendenciosa, uma coisa assim. Nós fomos atingidos sim. Todos os nossos colegas na época, nós somos 54 conselheiros, são 27 suplentes e 27 efetivos, nós fomos atingidos. Foi usado palavras sérias em redes sociais. As redes sociais se multiplicam, não fica. Ao contrário do que o senhor está nos pregando, e esse é meu questionamento, nós não ficamos restritos a uma rede ou um grupo de WhatsApp. Esse WhatsApp, numa época nossa de tecnologia, é tirado um print imediatamente. Isso serve, inclusive, às vezes, de uso com maldade por outras pessoas, outros por jocosidade ou por brincadeira, mas isso é divulgado e é usado. E se colocou, sim, a suspeição, mas sobre a gente. Nós não somos assalariados, não estamos aqui defendendo salário, nós não estamos defendendo um cargo, nem benefício nenhum, nós não temos aposentadoria no CRES, nós não temos nada, absolutamente nada. Às vezes, um jeton que não dá para pagar nenhum uísque no final da noite. Então, estamos aqui realmente lutando pela categoria, estamos lutando para manter o CRES sob o controle, para que a gente tenha representatividade social, para que a sociedade, hoje nós com mais de 5 mil corretores de imóveis, essa sociedade saiba que esses corretores são liderados por pessoas de bem, são liderados por pessoas honestas e pessoas que não querem perseguir ninguém, mas também não podem ser atacados dessa forma. Então eu acho que você, sócio, me permita chamar de você me atingiu também. Atingiu a todos nós aqui, quando você colocou todo mundo numa vara só, chamando de corja. Essa palavra você não diga nem com o inimigo seu. Essa palavra é muito forte. Você poderia estar recebendo processo por dano moral por cada um desses conselheiros aqui. Cada um deles, eu estou me sentindo assim. Então, doutor, eu gostaria de pedir ao senhor que reconsidere seu requerimento. Porque eu lhe digo, uma vez se tiver isso vencido, eu mesmo farei sozinho. E outros vão seguir, são 54. Porque eu estou atingido nessa situação. Eram essas minhas palavras. Eu gostaria também de tecer algumas palavras. Doutor, o senhor me conhece. Não tão profundamente, mas me conhece. E toda a sociedade alagoana conhece Vilmar. Vocês aí me conhecem. E cada um de vocês tem uma consciência. Ok? Houve a campanha eleitoral, essa é a quinta que eu participo e ganhei todas elas. E em nenhum momento, doutor, eu chamei ninguém de nome diferente. Nenhum momento eu mostrei trabalho, mostrei execução do que eu fiz. Todos eles aqui sabem. Todos aqui sabem. E essa campanha agora, doutor, a pessoa que mais, todos aqui foram os, como é que se diz, atingidos. Mas quem foi mais atingido foi Vilmar. E volto a repetir, todos vocês me conhecem. Sabe o homem que eu sou. E eu não sei por que motivo, quando eu pedi, Sérgio, por favor, corja, o que quer dizer isso aí? No Google. Eu queria que vocês ouvissem. Não. Ok, por favor. Olha, aqui tem vários significados. Então, é daquele que você viu. Significado de corja. O que é corja? Bando de gente desprezível, canalhas. Tem mais. Não, só basta isso. Só. Ouviram, pessoal? Ouviu, doutor?
Ouviu? Eu sei que o senhor está fazendo seu papel. O senhor está sendo pago para isso. E veio ver o processo hoje. Me perdoe. Me perdoe. E eu sei mais ou menos quem está bancando o senhor. Mas vamos para frente. Eu estou com vários processos aí. Eu gostaria agora um pouquinho. Estou com vários processos. Mentirosos. E vou me defender todos e vou mostrar a verdade. Porque a minha consciência é tranquila. Estou com 12 anos no Cresce. E todos os anos minhas contas são aprovadas por unanimidade. Não só por aqui. Pelo CONFES e pelo TCU. Que em nenhum momento, antes de eu chegar aqui, as contas eram aprovadas assim. Vocês me conhecem. Todos vocês que estão aí, que foram da outra chapa. Sabem quem é Vilmar Pinto. Sabem o homem que é Vilmar Pinto. Então, Excelência, quando o senhor diz isso, tudo isso, me magoa. Sabe por quê, Tô? Porque o senhor devia pensar na ética e na dignidade do ser humano. Eu sei que é seu papel. O senhor está ganhando para fazer isso. Agora, raciocine. Pense. Pense, doutor. O senhor fazer uma campanha limpa. Eu não disse absolutamente nada contra nenhum deles. Nada. Absolutamente nada. E o senhor dizer que a mídia social foi um grupinho fechado, é porque o senhor não participou da campanha. Mas já participou da OAB. O senhor sabe como é. Sabe muito bem como é. Então, Excelência, é o que o Maurício disse. Se o senhor pedir, vai ser individual de cada um. Não tente prolongar isso, não. Esse país precisa mostrar que o homem de bem tem vez. Ele não pode ser esculachado. O homem de bem tem que ter vez nesse país. Não é os bandidos, não. Então, meu amigo, doutor, eu sei que é seu trabalho. Agora, analise friamente. O processo vai seguir. Pode seguir, doutor Tadeu, o processo? Ok. Era isso que eu queria dizer. Quer mais dizer alguma coisa, doutor? Não. Obrigado. Vamos para a votação? O conselheiro quer falar? Alguém quer falar mais? O relator. Sim, é ele mesmo. Doutor, muito obrigado, viu? De coração. Agradecer a todos. Obrigado mesmo. A atenção, a compreensão de quem está aqui é um profissional. Sei disso. Para proferir o meu voto, eu vou ler a última postagem, que foi essa. Vai ser diferente da eleição passada, quando às 19 horas chegaram ao Cresce 2 viaturas da polícia e foram logo dizendo que teríamos que sair da porta do nosso conselho. Que absurdo, que falta de respeito pela categoria. São atitudes desses desesperados, destemperados e despreparados, presidente. Enquanto isso, eles faziam farra em determinado bar, farra essa paga por nós, segundo o funcionário do próprio Cresce. Essa conta alta foi paga com o nosso dinheiro. E por volta das 22 horas, chega um batizado pendrive. Isso é eleição? Certo? Então, esse foi o último termo usado pelo senhor sócio, qual eu vou... Bom, analisando os termos colocados, acostado à denúncia, concluo que o denunciado não foi eticamente correto, pois o Código de Ética Profissional, no seu inciso 10º, artigo 3º, prescreve que cumpre ao corretor de imóveis, em relação à classe e aos colegas, não referir-se desagradávelmente ou de forma deselegante, como foi o denunciado. As palavras foram lançadas nas redes sociais pelo denunciado, não só pelo grupo de WhatsApp, certo? Comprovada por meio idôneo e não contestada pelo próprio denunciado, estando destarte comprovada a ação que o motivou a denúncia, posteriormente transformada em termo de representação. Certo? A Cefisp, ela julgou por uma advertência e uma unidade, e o meu voto é por uma suspensão de 60 dias e 2 unidades. Tem algum voto alternativo?
Helder, por favor. Aí, Obrigado. diante da gravidade das acusações, voto por cancelamento de inscrição. A gravidade das acusações. Tagino. Senhor presidente, nós conselheiros, conselheiras, eu não concordo, Sócrates, apesar de não fazer parte da chapa, mas faço parte da atual gestão. Eu não concordo com suas palavras. Foram fortes, foram desnecessárias, foram agressivas. Mas, porém, senhor presidente, não vejo necessidade de se pedir cancelamento de registro, nem tampouco a suspensão de 60 dias. Foi uma falta? Foi. Mas meu voto é por uma advertência verbal, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu fiz o requerimento de 3... Presidente, pela ordem, sabe que isso pode ficar gravado. Eu fiz o requerimento de 3 preliminares. Gostaria de saber se esses 3 preliminares serão analisados ou não. Doutor Tadeu. Consulta plenária ou como é que faz? Plenária é soberana. Porque diz respeito à suspeição, de acordo com o que nós Impedimentos. Impedimento. Pelo que nós ouvimos, a Débora, ela entendeu perfeitamente o alcance das palavras nas redes sociais. Porque ali foi falado meia dúzia não quer dizer 54, nem 27. Então, para julgamento, eu entendo que o impedimento seria da diretoria, que compõe os 6 que dirigem essa casa. Eu entendo que os 6 que compõem a diretoria estão impedidos de votar. Esse é o meu entendimento. Por que, doutor Tadeu? Porque a matéria foi veiculada falando dos 6 que meia dúzia, que são 6, e conduzem. Não é? Meia dúzia. Então, eu creio que os 6 eles estão impedidos de votar. Isso é um entendimento. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Isso foi uma meia dúzia, às vezes não quer dizer 6 pessoas, não. Quando uma pessoa diz meia dúzia, tá? E quando ele diz 6, ele não nomina que foi a diretoria, não. Podia ser 6 dali. Mas quem é que administra o conselho, presidente? Como é? Quem é que administra? Sim, 6, 7. Mas quem é que administra o conselho? O conselho, não é só a diretoria, não. Não, a diretoria é quem administra. Está lá no regimento interno. Quem conduz é a diretoria. Sim, mas os atos não tem que ser aprovado por uma plenária? Sim, mas os atos, a condução do conselho como um todo, quem direciona é a diretoria, não são os conselheiros. Ok, mas vamos botar para discutindo aí, não é contra a diretoria, é uma questão de ética e moral individual. Quem está reclamando não é a diretoria não tem nada a ver com isso. Quem está reclamando, quem é a pessoa ofendida, quem está reclamando é o denunciante. Exatamente. É ele que não vota, ele é quem pediu, o resto não. Perfeito, concordo. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos às preliminares. Vamos botar em votação. Quem estiver... Peraí, os impedimentos... Vocês querem, só um minuto, doutor Edilson. Vocês querem ouvir de novo o pedido do doutor? Não. Ou não precisa? Então nós vamos votar em bloco. As 3 vai ser votado agora. Ok? Quem aprovar os impedimentos, requerimentos surgidos, proposto pelo denunciante. Seria interessante
são 3 preliminares distintos. Ok. Então vamos lá. Qual foi, por favor, doutor? Pode repetir só Repita a primeira e vamos para a aprovação individual. Por favor. Pode sair, não tem problema não. Pode. Vamos lá. Vou pegar aqui o papel para mim ver. Primeira preliminar. O adiamento do julgamento em virtude da falta de acesso do denunciado à manifestação da CEFISP. Ok? Vamos para a votação. Quem... Sim, ok. Vamos para a votação. Quem apoia esse pedido é isso mesmo, né? É isso? Quem apoia esse pedido se manifesta. O contrário, permaneça como está. Não, por favor, segundo, doutor. Segunda, a incompetência desse conselho, uma vez que a incompetência seria da comissão eleitoral. Segundo pedido, quem estiver com permaneça. Quem tiver. Quem apoia se manifesta. Quem apoia se manifeste, o contrário permaneça como está. Não. Terceira preliminar, impedimento dos conselheiros. Impedimento dos conselheiros. Permaneça como está quem aprova ou se manifesta. Uma minha. Quem apoia o requerimento se manifeste. Do contrário, fique como está. Obrigado, secretário. Vamos lá? Voto alternativo. Vamos lá, primeiro voto. Obrigado, doutor. Presidente, eu vou, por eu ter sido candidato, vamos dizer assim, a presidente e ele também, eu vou me abster de votar, eu pessoalmente, só por ser o candidato principal na chapa. Ok. Vamos lá. Primeiro, me dê aí. Me dê o voto, por ler. Voto do relator. Vamos para a votação do voto do relator, que é suspensão de 60 dias e 2 anuidades. Quem estiver com o relator, se manifeste. Não, individual. Lógico. Quem tiver com o voto do relator, se manifeste. Quem tiver com o voto do relator, que é suspensão mais 2 anuidades, suspensão de 60 dias mais 2 anuidades. Já contei, 7 votos. 7 votos. Obrigado, Débora. Voto alternativo do conselheiro Helder. Cancelamento de inscrição. Quem estiver com o voto do alternativo do conselheiro Helder, se manifeste. Quem tiver 11 votos. Voto do conselheiro Targino. Advertência verbal. Quem tiver com o conselheiro Targino, se manifeste. Anotou isso, Maurício? Doutor Filho. Obrigado. Voto vencedor. Cancelamento de inscrição. Ok?